E aí, pessoal, vamos para mais uma. Olha, essa é uma questão bem simples, bem tranquila, tá? Só que aí a gente tem que ter um certo conhecimento da teoria. Vamos lá. Determine a taxa de variação de cada função. Beleza. Mas, professor, o que é taxa de variação? Bom, não está dizendo. É de quanto essa função vai variar, em que velocidade essa função vai variar. É o que nós chamamos de taxa de variação. Legal. Mas vamos formalizar a coisa. Taxa de variação pode ser interpretada como a taxa de variação da variável y em relação à variável x. Isso é, essa taxa pode ser interpretada como uma forma de medir quão rápido a variável y está mudando à medida que a variável x muda. Olha, sabemos que a variável x tem valores. Nós vamos substituindo o x em uma função. A variável y, ela pode ir aumentando de uma forma mais rápida, de uma forma mais lenta, depende muito da função em si. Certo, professor, mas na prática, o que é essa taxa de variação em uma função afim? Olha, quando eu falo de taxa de variação em função afim, é extremamente simples. Nós temos o seguinte, em f de x igual a x mais b, o valor de a, ou seja, o coeficiente angular da minha função, é identificado como taxa de variação, ou seja, crescimento ou decrescimento, dependendo, certo? Porque aponta o quanto a função pode crescer e a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas. Então quer dizer o quê? Dependendo do valor de A, eu posso ter um gráfico mais impé, menos impé, mais acentuado, ou seja, ele pode crescer de uma forma mais rápida ou não. Depende muito do valor de A. Então, quando você tem uma função f de x igual a ax mais b, o valor de A é exatamente o nosso coeficiente angular, certinho? E esse coeficiente angular é justamente a nossa taxa de variação. Então, quando se pede a taxa de variação de uma função, está se pedindo na prática, de uma função afim, está se pedindo na prática qual é o valor do coeficiente angular. Então, na letra A, eu posso tranquilamente dizer que a minha taxa de variação, ou seja, o meu coeficiente angular, é sempre o valor que acompanha quem? O x. Então, nesse caso, como o valor aqui não aparece, subtende-se que é 1. O valor da taxa de variação na letra B, o valor de A, é igual a menos 3. Na letra C, nossa taxa de variação, valor de A, é igual também a 1. Mas, professor, não é 4, não? Não. É o valor que acompanha o x, ou seja, 1. Na letra D, a minha taxa de variação é o valor que acompanha o x. Nesse caso, o valor de A é igual a menos 2π. Na letra F, a minha taxa de variação é o valor que acompanha o x, ou seja, o A seria a raiz quadrada de 3 dividido por 3. E finalizando, na letra F, a minha taxa de variação, o valor de A aqui, o meu coeficiente angular, ele não aparece x, correto? Então, subtende-se que o valor de A é 0, ok? Espero ter ficado claro. Até a próxima.